quando Jesus fala, aliás, fala assim, porque o dia vai vir como um ladrão, né? O dia do Senhor virá como um ladrão. E o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, eu vou pesquisar enquanto vocês vão falar aqui, ele vai falar a seguinte coisa, que o dia do Senhor vem para o ladrão, para aqueles que estão distraídos. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira, seja mais uma vez bem-vinda de volta a mais uma roda de parola inédita. Nesta semana aqui, parola de número 249, falta apenas uma para a nossa parola comemorativa de número 250. E nessa semana aqui nós vamos dar sequência ao tema Parolas Aleatórias, temas estes que são temas que as pessoas perguntam para o ursinho na fila da padaria, domingo de manhã, enquanto pedem um autógrafo, né? E também algumas questões na internet que são pesquisadas em 2025. Mas nesta semana aqui, antes da gente começar, um tema que, este tema promete, é um tema que há 6 anos a gente enrola para falar sobre ele, é um tema proibido na parola, mas nós vamos, de uma vez por todas, nós vamos derrubar este muro que nos separa, nós vamos aqui destruir as vacas sagradas, trucidá-las, moê-las, pegá-las, fazer purê delas, por que não? Mas antes do assunto começar, quero dar um salve para o Oráculo, que está lá em Presidente Prudente. E aí, Fala, meu jovem, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos para o tema proibido. Até que, enfim, hoje eu vou ficar aqui só torcendo pela treta, porque eu quero ver vocês dois no ringue, debatendo se pré ou pós, né, tribulação é que nós vamos ser recolhidos. Hoje eu só vou assistir. Na verdade, a pergunta que eu vou fazer para o Wilson, depois do salve dele, claro, né? Responda a pergunta para nós já, Wilson. Você já está com a roupa de ir ou não? Na verdade, independente dessa provocação leviana de Paulinho, eu creio que nós já estamos no fim dos tempos, porque por tudo que nós estamos passando aqui no Brasil, nós já estamos no fim dos tempos, o mundo já acabou, e como diz uma amiga minha, o Jesus voltou e esqueceu da gente aqui, porque não é possível tudo isso que está acontecendo. Você está mudando de posição. Então você está mudando de posição. E todo o tempo nós estivemos corretos, Arthur, tá vendo? Não estou falando isso. Eu estou falando que de tudo que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Eu acho que isso daqui não for a tribulação, meu irmão. Se tem coisa depois disso, meu Deus do céu, né? Estamos desde 1500 vivendo os últimos dias. Bom, para você que está aí nos acompanhando, e vamos lá, vamos falar essa semana, nós vamos falar sobre o fim dos tempos. A gente teve um tempo atrás, umas semanas atrás, um convidado especial, ainda dentro desse assunto, né, das palavras aleatórias, um professor lá do Verbo da Vida que o senhor trouxe para falar sobre a geração do scroll infinito, e ele era um professor de escatologia e, assim, realmente trouxe um conhecimento muito legal, e o senhor ele fica todo arrepiado só de escutar falar o nome dele. Mas, gente, a pergunta que as pessoas fazem na internet é uma pergunta que eu acredito que, se houvesse internet há 300 anos atrás, essa também seria a pergunta. Aliás, talvez essa pergunta seja feita desde o dia em que Jesus subiu aos céus, né? Perguntando para as pessoas, então, quando é que ele vai voltar? Semana nós vamos falar sobre, estamos vivendo os últimos dias. Claro que quando a gente fala deste tema, é um tema bastante delicado, e eu acredito, de todo o meu coração, que a gente não vai entrar em linhas doutrinárias escatológicas, mas há uma área aqui que a gente pode conversar, que eu acho que vai ser muito mais produtiva, meninos, que é a questão realmente assim da gente olhar os textos básicos que a gente tem sobre escatologia, os textos de
Mateus 24, o texto de Daniel e tantos outros que a gente vê dentro das Escrituras. Escrituras essas que nos apontam sempre para sinais, né? E eu gosto muito de uma afirmação do apóstolo Paulo, quando Jesus fala, aliás, fala assim, porque o dia vai vir como um ladrão, né? O dia do Senhor virá como um ladrão. E o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, eu vou pesquisar enquanto vocês vão falar aqui, ele vai falar a seguinte coisa, que o dia do Senhor vem para o ladrão, para aqueles que estão distraídos. E eu acho muito legal esta afirmação. Por quê? Porque para aqueles que estão atentos aos sinais, com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, a gente fica de prontidão a cada guerra que aparece no Fantástico, a gente vai se perguntando, será que essa vai ser? Será que essa vai ser? Quando teve lá atrás, lá de Israel, falaram-se muito de Gog e Magog, e agora não é mais Rússia, agora é o Irã. Enfim, gente, se a gente for entrar por esse lado, nós de várias fontes, de várias pessoas que têm opiniões muito diversas a respeito, mas eu fiz uma provocação para o Ilcinho e Will, e eu queria abrir com você, na verdade, com essa mesma provocação, de uma outra forma, e aí o Paulinho vai complementar, e essa provocação é muito a respeito daquilo que o Paulinho sempre fala para a gente nos últimos 23 anos que a gente caminha junto. E eu lembro que ele pergunta sempre a mesma coisa, olha, não importa se você é pré, durante, mid, pós, se você é milenista, se você é corintiano, se você é palmeirense, isso não importa. O que importa é, se fosse hoje, você estaria pronto para ir? Então, acho que aqui a gente tem um campo muito vasto para a gente conversar, Will, e eu queria te escutar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem falado ao seu coração, o que você tem visto, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem estudado. Como é que você tem visto essa questão de sermos a geração da última volta do relógio? A gente tem essas visões sobre ser tribulacionista, milenarista e tal, mas o ponto, acho que crucial aqui é aquilo que Hebreus ele vai dizer, né? Hebreus ele vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, acho que a gente tem que partir daqui. Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o arrebatamento, e aí nós estamos falando sobre 1 Tessalonicenses, e aí é o texto que você citou, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E aí ele continua dizendo, que é o texto que você citou, dizendo, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do dia do Senhor vem como ladrão. Veja, o que Paulo está falando é que nós, cristãos, não seremos pegos de surpresa. Porque ele está falando assim, vocês já estão inteirados com precisão. Ele está falando o seguinte, olha, vocês sabem, vocês vão discernir a esse respeito. Então, a minha vida, ela tem que ser uma vida de santificação. A minha vida, o meu caminhar, tem que ser o caminhar como o próprio apóstolo João disse, eu tenho que andar como Cristo andou. Você foi muito feliz quando você disse que o próprio Cristo, e eu gosto dessa expressão lá em Atos capítulo 1, né, que os discípulos viram e falam assim, mas Jesus, como que vai ser? E ele vira e fala assim, o que te importa como vai ser, vai ser minha testemunha e ponto final. Mas o ponto interessante aqui quando a Bíblia fala em Filipenses 2,12, para nós desenvolvermos a nossa salvação, ele vai falar sobre uma caminhada. Então nós temos 3 tipos de salvação. A salvação, que é a regeneração do nosso espírito, né? Ou seja, eu aceitei a Jesus, eu já sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, está tudo certo. Só que, enquanto eu estou aqui na Terra, eu tenho que transformar a minha mente. Ou seja, eu tenho que sair do plano, do sistema, né, que é isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele fala sobre transformar e não vos conformar com esse século, ele está falando, olha, rompa com esse sistema.
E aí vem o terceiro ponto, que é o terceiro tipo de salvação, que é quando nós vamos receber um corpo glorificado. Então, veja, quando a Bíblia vai dizer para mim que o ministério ou o mistério da iniquidade, ele está aí, ele já está atuando, só que ele não está na sua plenitude, alguns teólogos e alguns doutrinadores vão dizer que, na verdade, isso que está freando a ação plena do mistério da iniquidade, ou ministério da iniquidade, é a igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, a minha forma de agir, a minha forma, o meu posicionamento em santificação, ele vai fazer toda a diferença. Aí vem um ponto que, de fato, e aí você tocou lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, é exatamente o ponto onde nós vamos discernir quando Jesus ele fala assim, olha, aqui estão os bodes, aqui estão os carneiros, né? Então eu vou fazer essa divisão. E o interessante é que quando ele fala dos bodes, aqui nós vamos tocar num ponto que é bem sensível. Porque quando a gente lê as cartas, a carta de Judas, a primeira epístola de João, a primeira e segunda epístola de Pedro, nós vamos ver Paulo, principalmente, combatendo duas coisas importantes em todas as cartas que eu estou citando. Nós vamos ver Paulo, Pedro, João, Judas, eles combatendo, até Tiago, combatendo duas grandes coisas, os falsos mestres e as falsas profecias. Isso, para nós, é muito importante. Por quê? O que nós temos ouvido? E aí vem um ponto muito importante, porque as pessoas muitas vezes me perguntam, e aqui não estou falando num tom de brincadeira, o que é a marca da besta? A gente sabe que Satanás ele vem imitar as coisas do Senhor. Da mesma forma como Paulo vai dizer que nós recebemos a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, e essa palavra selo significa propriedade exclusiva do Pai. Você recebeu um selo dizendo, você, Arthur, é propriedade. Quando ele fala, Paulo, para nós mudarmos a nossa mente, ele está falando sobre romper um sistema. Quando nós vamos ver aquilo que diz respeito à marca da besta, ele fala sobre a mão direita e vai falar sobre a cabeça. Não está falando de tatuagem. Ele não está falando sobre 666. Ele está falando sobre serviço, que é a mão, está falando sobre ideologia. Ou seja, aonde que está o comprometimento? E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo a respeito de como nós devemos nos portar em relação à sã doutrina. A ponto de Paulo falar para Timóteo, mantenha esse padrão. Então, independente, eu creio, e aí é um posicionamento meu, eu creio que a igreja ela é arrebatada antes. Mas eu respeito quem pensa de forma diferente. Porque independente se você é pré, pós, millennial, que seja, não importa. A questão é, o que você está fazendo com a mente? Que tipo de doutrina você está sendo exposto? Que tipo de realidade que você está sendo exposto? Porque a marca da besta vai ser quando hoje você não tolera o pecado e no dia de amanhã você está flexibilizando o pecado. Eu estava falando isso ontem para a moça que limpa aqui em casa. Eu falei assim para ela, você já parou para pensar numa coisa? Anos atrás, você via vezes e revezes, pessoas entrando na igreja e ficando endemoniado. Hoje, qual foi a última vez que você viu uma pessoa endemoniada dentro da tua igreja? Porque Satanás, ele percebeu uma coisa, se ele entrar na igreja e aparecer na frente do Paulinho, aparecer na frente do Arthur e ficar endemoniado, você vai expulsar em nome de Jesus. Ele vai embora. Mas agora, e se ele contaminar a doutrina? E aí voltamos para aquilo que Paulo estava falando, para aquilo que Judas está falando, para aquilo que João está falando. Porque quando João ele fala, você já tem a unção do santo, ele está falando, olha, a unção ela vai fazer o discernimento espiritual sobre aquilo que está sendo falado, procede ou não de Deus. Então, que tipo de alimento nós estamos tendo? Então, a questão aqui, ela não é uma coisa que o Luiz Saião falou outro dia que me deixou assim muito pensativo. Perguntaram para ele assim, Luiz Saião, você é arminianista ou você é calvinista? Ele virou e falou assim, isso é uma tontice que o homem criou para criar uma divisão, porque na verdade Deus não é um nem é outro, Deus é soberano. Então, assim, apesar da minha crença, apesar da crença de vocês sobre se vamos antes, durante, depois,
Não importa. A questão é, eu estou guardando a sã doutrina no meu coração, eu estou preservando a sã doutrina, eu estou sendo íntegro a ponto daquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, quando ele vai dizer que nós vamos apresentar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Para mim, isso é o ponto fundamental. Por quê? Voltando lá para 1 Tessalonicenses 5. Porque nós que somos cristãos, nós já sabemos com precisão. Não é assim, será que vai acontecer? Não. Por isso que Jesus ele disse, vocês fariseus e escribas, muito me chama a atenção que vocês sabem discernir quando vai chover, quando não vai, quando vai fazer sol, quando não vai, e vocês não sabem discernir o tempo e o modo. E é isso que Eclesiastes diz, que nós, que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo, nós discernimos o tempo e o modo das coisas. É isso aí. É legal você passar por 1 Tessalonicenses, Will, você fechar falando disso, porque, do meu ponto de vista, tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses são as cartas mais escatológicas do apóstolo Paulo. Na primeira, Paulo lança o assunto, Jesus vai voltar. E aí o que acontece? Na segunda, ele precisa falar para a turma, dá uma segurada aí, porque a turma já estava vendendo suas coisas, abandonando sua vida na terra, pela verdade, né, de que Jesus voltaria, mas pelo entendimento de que ele voltaria naquele momento. Quando a palavra, né, as escrituras como um todo, elas formam um conjunto de acontecimentos que obrigatoriamente vão anteceder a volta de Cristo, né? O Arthur brincou agora há pouco, na hora que nós estávamos começando, né? Falando que desde 1500 Jesus está voltando aqui no Brasil. E uma coisa que é interessante, né? A gente explanar aqui, os eventos escatológicos, eles não acontecem no quintal da nossa casa. Os eventos escatológicos, eles têm uma perspectiva global, né? Eles acontecem de forma que seja, de fato e de verdade, um impacto mundial, um impacto global, né? Que venha, de fato, a impactar todas as nações, impactar todos os cantos da Terra. Existem peças, quem sabe essa seja uma área mais, uma das áreas mais difíceis de se decifrar na palavra do Senhor, porque existem peças de um quebra-cabeça espalhadas sobre a mesa, e quando você monta este quebra-cabeça, você percebe que ele não tem uma só maneira de ser montado. Por isso que existem doutrinas distintas acerca do fim de todas as coisas. Por exemplo, a igreja na qual eu sirvo não tem uma doutrina oficial do fim de todas as coisas, dizendo a ordem vai ser essa. Uma vez a gente fez, né, na época da pandemia, quando nós começamos o projeto Os Paroleiros, um dos assuntos mais pesquisados, mais indagados, mais perguntados, era justamente aquele, o mundo está acabando, né? Diversas pessoas perguntaram para mim naquela época, pastor, isso é sinal de que Jesus está voltando? A pandemia é um sinal que Jesus está voltando? E a minha resposta para eles, até um determinado momento que eu resolvi estudar com a minha igreja este assunto, a minha resposta era a seguinte, é um dos sinais, mas a gente não pode classificar como sinal cabal. Na verdade, a gente precisa entender essa peça no meio de todo aquele quebra-cabeça, que é necessário ser montado sem que se falte nenhuma peça, para que a gente possa, então, saber que todos os episódios prévios estão cumpridos para que Jesus, então, volte. E a partir do momento que os episódios prévios estejam cumpridos, aí ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, nem o próprio Jesus, porque isso compete apenas ao Pai. Agora, que peças são essas? E eu me lembro que uma vez, numa aula de escola dominical, eu peguei um monte de objetos que a turma tinha, eu estava com uma turma bem grande naquela ocasião, na escola dominical, e eu peguei uma série de objetos, eu dei papéis para eles, né, para os meus
irmãos e irmãs que estavam naquela aula, eu disse: você, escreva no seu papel tribulação. Você, escreva no seu papel rumores de guerra. Você, escreva no seu papel sinais e maravilhas. Você, escreva no seu papel esfriamento do amor. Você, escreva no seu papel a pregação do evangelho por todo mundo. Né? E fui falando sinais que estão listados, por exemplo, em Mateus 24, que o Arthur citou logo no início, que é um dos textos mais, quem sabe, um dos índices mais completos de sinais escatológicos. E eu ensinei para eles, né? Em outro eu escrevi, falei, olha, escreve milênio aí, escreve princípio das dores, escreve grande tribulação, escreve arrebatamento, né? Eu peguei aquelas peças e eu fui distribuindo das diversas formas que as diversas leituras bíblicas proporcionam para a gente. Agora vamos montar essas peças em cima do livro de Daniel. Montamos aquelas peças em uma ordem a partir do livro de Daniel. Agora esquece Daniel, vamos para Mateus 24. Vamos ler Mateus 24 e montar essas peças conforme essa ordem. Agora esquece Mateus 24, vamos pegar 2 Tessalonicenses, vamos montar conforme a ordem que 2 Tessalonicenses nos proporciona. Agora vamos para o Apocalipse e vamos montar conforme a ordem que o Apocalipse nos proporciona. E nós vimos porque existem tantas possíveis doutrinas de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, milenarismo, pré-milenarismo, pós-milenarismo e por aí afora. Tantas possibilidades que existem para que esse quebra-cabeça seja montado. Né? Agora, uma coisa o Arthur lembrou muito bem naquilo que diz respeito à volta de Jesus. Primeiro, é verdade, ele vai voltar. Segundo, é verdade, ele está voltando. Terceiro, não importa a ordem das coisas, importa que estejamos prontos e preparados. Né? O Wilson, ele citou, nós temos posições teológicas, escatológicas distintas. Eu acho que na escatologia é o ponto no qual nós divergimos. Nos demais pontos, a gente é muito parecido, nós três somos muito parecidos em tudo. Né? Agora, na escatologia, a gente tem ponto de divergência. No entanto, eu costumava, quando eu dava aula de teologia sistemática, eu falava para os meus alunos, olha, agora eu estou posicionado nesta posição em referência às doutrinas escatológicas. Já estive em outras posições em outros momentos e também estou aberto a mudar de posição a qualquer momento no que diz respeito a uma doutrina escatológica. Por quê? Porque não é um assunto prioritário na palavra. O que é assunto prioritário na palavra, a palavra resolve. Ela não deixa pontas abertas e soltas para que nós venhamos a vasculhar e criar doutrinas. Por isso as inúmeras doutrinas. Não que uma esteja certa, outra esteja errada, como bem disse o Wilsinho. Eu tenho uma posição, mas eu respeito quem tem outra. Diferente, e aí eu concordo com o Saião, o Will, diferente de arminianismo, por exemplo, e calvinismo, que para mim não são doutrinas que ficam com pontas abertas. As duas têm falhas grotescas e terríveis. E eu já participei, eu costumo brincar dizendo assim, teve uma época que eu era bobão e eu participava de algumas coisas que não precisava. Né? Mas eu já participei de debates, e tem na internet, se procurar, você vai encontrar eu participando de debates da época que eu era bobão. Né? Entre calvinismo e arminianismo, o que você vai defender? E ficava aquela queda de braço, toda cheia de argumentos. Hoje eu defendo o calvinismo, né? Você tem seus motivos, eu entendo. Eu entendo seus motivos. Desde quando eu nasci, eu fui predestinado ao calvinismo, entendeu? Meu Deus! A coisa tá ficando esquisita, Arthur. A gente precisa ir para São Paulo de novo. Predestinado mesmo. A gente precisa ir para São Paulo outra vez. Né? Agora, no fim de todas estas coisas, né? A gente trouxe calvinismo e arminianismo para a mesa, e cabe também, no fim de todas essas coisas, calvinismo, arminianismo, posição do arrebatamento, se antes, depois da tribulação, se antes, durante ou depois do milênio, enfim, no final de todas as coisas, importa que nós saibamos que a Bíblia traz sinais acerca de quando estas coisas vão acontecer. Em segundo lugar, em todo tempo, precisamos estar preparados. Bem falou um pastor, amigo meu, pastor Paulo Vargas, que pregou há 2 domingos aqui na Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Ele disse assim, o dia do encontro com Jesus, para muitos, pode ser hoje. Domingo, nós tivemos na verdade, na sexta-feira, nós tivemos um luto
né, na noite, na madrugada de sexta para sábado, tivemos um luto de uma pessoa ligada a pessoas da liderança da igreja, né? Alguém que, há um mês atrás, estava comemorando uma festa de aniversário, sentada na mesma mesa do que eu, né? Uma senhora jovem, e que aprove ao Senhor recolhê-la neste tempo. Então, o dia do encontro com o Senhor, o dia final para ela, foi na sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado. Então, importa que estejamos preparados a despeito dos sinais, e isso não significa ignorarmos os sinais. Significa, sim, estarmos alerta aos sinais, Jesus orientou a isso, e se eles não fossem importantes, os sinais não existiriam, portanto, os sinais são importantes e nós devemos conhecê-los, mas estarmos preparados em todo o tempo, porque o último dia de cada um de nós pode ser hoje, né? E se nós não estivermos preparados, a palavra fala, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Se nós não estivermos preparados, nós estamos andando na contramão da orientação bíblica. Pra você ter uma ideia, cara, meu pai me contou umas histórias. Uma vez ele foi convidado para trazer uma palavra num velório, e ele trouxe exatamente esse versículo, né? Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, né? Mas eu tendo a trazer à memória a parola de número 189, foi a parola que vocês dois gravaram com o Xandão. Aliás, foi a última de uma série que eu particularmente sou apaixonado por, essa série chamada Seguindo Jesus, que é uma série que a gente fez sobre discipulado. E o último capítulo, o último episódio era Aguardando a Sua Volta, né? Como devemos nos comportar. Então, é claro que a gente fez a brincadeira sobre os últimos tempos, os dias vão ficando difíceis. Gente, os dias estão ficando difíceis desde o ano 70, né? Desde o ano 70 depois de Cristo, quando derrubaram o templo em Jerusalém ali, e depois nunca mais teve paz, né? Amós 4:12 é o versículo Encontre-se com seu Deus. Eu estava pesquisando com o Miqueias, lembrava que era um dos profetas menores, mas não lembrava qual era. Tempos difíceis, gente, existem desde sempre. E é interessante que as pessoas elas vão procurando estes sinais e tentando encontrar os sinais, como se os sinais fossem, de fato, uma apostila de adivinhação ou uma competição para vamos ver quem descobre primeiro. Mas eu prefiro olhar isso pela perspectiva de que a gente deve viver todos os dias como se ele estivesse voltando naquele dia. E isso muda muito a forma como nós devemos tocar os nossos dias. Então, ao invés de trazer uma perspectiva escatológica nesse primeiro momento, na minha primeira palavra, eu prefiro trazer isso para uma reflexão de como nós temos vivido os nossos dias. Será que, de fato, temos vivido os nossos dias como se Jesus estivesse voltando mesmo? Ou a gente, de repente, já só se acostumou com a ideia de que um dia pode ser que ele volte? E aí eu trago no coração algo que o Ilcinho falou em algumas parolas, e sempre que ele fala isso, eu fico com o coração extremamente aquecido, né? Ele remete sempre aos dias de Noé. A época do tempo de Noé, diz a palavra, que as pessoas viviam a vida delas normalmente, né? Casavam, compravam, vendiam, viajavam, e num dia comum o dilúvio chegou. Às vezes a gente fica pensando em eventos extraordinários, né? Fica buscando loucamente sinais para poder identificar a volta de Cristo. Mas eu tenho ainda no meu coração a sensação que esse dia vai vir num dia comum, num dia ordinário, vamos dizer assim. E a nossa fidelidade nos dias ordinários é que vai permitir que os dias extraordinários sejam possíveis, sabe? E eu fico pensando exatamente nisso, assim, do ponto de vista do dia a dia do cristão. Se temos de fato vivido crendo de verdade, né? Eu gosto dessa expressão do Ilcinho, né? De fato de verdade. Eu tenho a sensação, gente, que na maioria dos nossos dias a gente perde essa perspectiva da volta de Cristo. E quem sabe só em momentos como esses de guerras, de pandemias, é que esse assunto volta à baila.
Porque a gente vive numa perspectiva maluca de eu preciso pagar meu boleto semana que vem, na outra semana eu tenho prova, eu preciso marcar o dia das minhas férias, eu preciso trocar o carro, e a gente vai envolvendo a nossa vida com coisas do nosso cotidiano, e a gente perde de perspectiva, perde de visão essa questão da volta de Cristo. E aí, de vez em quando, dá um estalo, opa, peraí, é verdade, Jesus vai voltar. Precisamos agora falar sobre as coisas que Jesus vai voltar. E eu gostaria muito que, de repente, a gente visse nas nossas não, né? Se a gente visse isso na igreja como um todo, mais pregações a respeito disso. Mais pregações a respeito não só dos sinais, mas de como viver uma vida piedosa, como viver uma vida fiel, para que a gente possa de fato ver a Deus, como o Wilsinho trouxe o texto de Hebreus. Os sinais, eles estão aí, eles são claros para quem quiser ver. Mas e se ao invés da gente pensar nos sinais como simplesmente uma competição para ver quem adivinha primeiro, a gente visse os sinais como alertas espirituais? Alertas como, por exemplo, assim, você tem escutado o suficiente a Deus? Você tem orado o suficiente para buscar a voz de Deus? Você tem discipulado a sua próxima geração, preparando ela para a volta de Jesus? Você tem falado da volta de Jesus para aqueles que você ama, para que quando Jesus volte, esses não sejam pegos de surpresa? Eu gostaria muito assim de ver uma questão um pouco mais prática, quem sabe, né? Menos teológica e mais prática, assim, de fato, estamos vivendo como aqueles que creem que Jesus vai voltar? Quando Paulo ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses 4, ele fala algo muito interessante, né? Porque ele vai falar, por duas vezes ele fala, tanto em 1 Tessalonicenses 4, como em 1 Coríntios 15, ele fala sobre um dilema, que é basicamente isso que você está falando. Lá em 1 Tessalonicenses 4, ele fala assim, olha, prega essa palavra que vai falar sobre o arrebatamento, porque isso traz consolo. Por quê? Lá em Apocalipse, a gente vai ver que, na Apocalipse 21, a partir do capítulo 20, a gente começa a ver o que vai acontecer de fato, né? E o consolo, ele vem porque naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. E aí vem um ponto importante, porque quando Paulo está falando sobre ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, ele está trazendo uma questão importante, porque aparentemente Paulo estava falando assim, olha, existem pessoas no nosso meio que estão dizendo que a ressurreição não existe. E aí ele fala, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? E aí ele começa a debater sobre o que é a ressurreição, e se nós cremos sem ter a ressurreição, então é vã a nossa fé. Mas Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele fala assim, olha, mas prega essa palavra, porque vai acontecer, e isso vai trazer consolo. Só que eu volto naquilo que eu estava falando no início. O problema que a própria Bíblia diz que algumas pessoas se apostataram da fé na época de Paulo, justamente porque já tinham crido que Jesus já tinha voltado, ao ponto de dizer, Jesus já voltou e nós ficamos. Então, na verdade, eles não estavam, ali não era nem o pré, nem o mid, nem o pós, ali já era o escandalhou de vez. Porque qual que é o problema ali? A apostasia, ela é um dos temas importantes nas cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas. Porque a bem da verdade é que nós estamos hoje num perigo iminente, ou melhor, nós já estamos vivendo esse perigo, que é a contaminação da doutrina. Então, Arthur, quando você fala sobre, eu gostaria de ver isso na prática, eu volto a falar sobre a contaminação da doutrina. Porque a bem da verdade é, quantos homens
de fato e de verdade, tem preservado a doutrina no seu coração, tal como Paulo falou a Timóteo. Eu gosto muito de uma expressão que diz assim: Timóteo, eles podem, você não. Você torna-te padrão, guarda a doutrina, segue a doutrina, cumpre a doutrina. E aqui está um ponto, porque o próprio apóstolo Paulo ele fala que vai chegar um tempo que vai coçar os ouvidos, porque não vão suportar essa doutrina. E isso já está acontecendo. Então, quando nós falamos sobre um Cristo que morreu escandalosamente na cruz, ele morreu, ressuscitou, e aí no terceiro dia ele levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens, ele subiu aos céus, ele cumpriu João capítulo 14, fez morada aos homens, tudo isso, e ainda ele fala, olha, mas eu vou voltar. Nós precisamos entender algo que a ceia, ela não é mística. A ceia, a celebração da ceia, ela é a representação das bodas do Cordeiro aqui na terra, daquilo que nós vamos viver. Tanto que Jesus mesmo ele disse, essa é a última vez que eu tomo dessa ceia e anelo ardentemente até aquele dia. E aí é o ponto. Olha que interessante. Eu fui dar 2 aulas demonstrativas do Rema, uma sobre a autoridade do crente e a outra sobre a aliança de sangue. Nas duas, e assim, é isso que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Jesus ele morreu, desceu no inferno, pregou lá os espíritos, voltou, blá, blá, blá. As pessoas ficaram estarrecidas, falando, nossa, isso aqui é uma revelação profunda. Não, isso não é uma revelação profunda, isso é o que aconteceu. Né? Então, assim, o grande ponto que hoje nós estamos vivendo e aí eu não estou falando de denominação A, B ou C, a questão é, Paulo disse, para nós rompermos a bolha do sistema desse mundo. E o problema é, cada vez mais, Paulinho vai ser perseguido, eu vou ser perseguido, Arthur vai ser perseguido, porque temos preservado essa doutrina, e as pessoas não querem ouvir essa doutrina. As pessoas querem ouvir o pirlim-pim-pim. E sabe de uma coisa? Quando nós começamos a refletir sobre isso, sabe, às vezes a gente vê pessoas passando por lutas, por adversidades, eu já vi pessoas entregando palavras sobre felicidade. Eu ouvi semana passada uma pessoa dizendo assim, porque Jesus ele quer te ver feliz. E aí eu virei e falei assim, rapaz, então temos um problema aqui, porque a Bíblia diz tudo isso que nós vamos passar. Nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por lutas, mas a Bíblia também nos garante que nós venceremos, porque nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que ele está falando ali? Ele não está falando sobre ser seu super crente. Ele está falando, olha, você vai passar por adversidades, você vai passar por lutas. Tudo posso, ou seja, tudo isso que está nos versículos anteriores, eu posso porque é Cristo quem me sustenta, me suporta. E aqui é um princípio básico, que hoje nós temos, muitas vezes, nós enfrentamos no nosso gabinete, imagino que o Paulinho enfrenta isso, crentes que são completamente imaturos, e quando você começa a levar o nível da palavra, a pessoa começa a falar assim, não, mas espera aí, não foi isso bem que eu entendi. Então, quando nós falamos sobre esse aspecto escatológico do fim dos tempos, a gente não pode negar, e aí eu gosto disso que o Paulinho fala, independente da minha posição sobre como vai ser o aspecto escatológico, a questão é, que tipo de doutrina você está consumindo? E aí tem aquela máxima, né? Que eu nunca consigo falar ela inteira, no essencial, tudo, nananana, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, quando nós trazemos isso para o nosso convívio, hoje, nós pregadores, e isso é algo que eu sempre dou uma cutucada no Paulinho, nós estávamos na formatura do Paulinho, eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava num platô, e ele vira para mim e fala o versículo que é o carro-chave do chamado dele. Ai de mim de não pregar o evangelho. Então hoje, quando a gente fica vendo as pirotecnias, Jesus ele te quer ver feliz. Meu irmão, esse final de semana nós tivemos uma família que ela perdeu tudo. A esposa com câncer, no hospital, todo mundo viu o que aconteceu aqui em São Paulo, as chuvas, inundou a casa.
Como que Jesus quer te ver feliz? Mas aí o amor de Cristo inundou o nosso coração, nós pegamos junto, fizemos uma vaquinha, foi um negócio maravilhoso que nós fizemos. Mas, de novo, a Bíblia diz, consolai-vos com essa palavra. E eu falei isso daí outro dia para o Wallace. Falei, Wallace, você tem uma ferramenta na mão tão maravilhosa, porque se você pregasse só isso, cara, você ia arrebentar. Porque hoje, infelizmente, a sã doutrina não está sendo pregada. Ela saiu de moda. E aí, quando sai de moda a sã doutrina, opa, estamos flertando com o que Paulo disse. E aí é osso. A frase, Will, é no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, amor. Eu quero reagir ao que o Arthur falou lá antes de passar a bola para o Will, quando ele mencionou, né, acerca de nós pregarmos mais sobre as coisas do fim e, quem sabe, pregarmos menos teologia e mais prática, né, menos teoria e mais prática. Eu acho que não é um contraponto, Arthur, que eu vou levantar, mas quem sabe seja um complemento ao que você disse. Porque eu penso que a ideia de nós pregarmos uma prática, ela pressupõe o conhecimento prévio da necessidade ou da importância dessa prática, né? E quem sabe aí cabe aos líderes o discernimento de entender a necessidade e a profundidade dos assuntos do fim, né, das doutrinas do fim, ou, conforme outros teólogos sistemáticos, o N. Gruden, que eu gosto muito, a doutrina do futuro, sabe, entender estes eventos escatológicos, entender o que são ou quais são os sinais escatológicos para que nós tenhamos o guia de assuntos a serem pregados, né? Por exemplo, né, vou pegar aqui, eu citei o N. Gruden, eu gosto muito dessa teologia sistemática aqui dele. Tá? Eu tenho outras ali, mas eu gosto muito dessa daqui. Quando eu lecionava sistemática, minha área nativa não é teologia sistemática, minha área nativa é teologia bíblica, mas quando eu lecionava teologia sistemática, dentre as disciplinas da sistemática, a própria escatologia, eu gostava demais desse cara, eu usei demais ele, meu livro dele é todo rabiscado. E quando ele fala, né, quando ele constrói a doutrina do futuro dele, diga-se de passagem, a maior doutrina no livro dele, maior em volume, né, ele reserva aqui, quem sabe, umas 250 páginas só para trabalhar esse assunto. Ele coloca em ordem alguns elementos, né, que eu acho que são para nós um guia de assuntos a serem pregados e ensinados para a igreja. Por exemplo, quando ele fala acerca de apostasia e esfriamento do amor, isso para mim é um baita de um sinal de que eu preciso preparar o meu povo para que o meu povo não se distancie do Senhor e não permita que o amor se distancie do seu coração. Ou quando ele fala, por exemplo, da pregação do evangelho como um sinal, né? Isso está lá em Mateus capítulo 24, o texto bíblico fala, né, que é necessário que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações, Mateus 24, 14. Quando ele menciona isso, quando a palavra menciona isso, a palavra está me encorajando a gerar na minha igreja um senso missionário, né? Quando ele fala, por exemplo, acerca do princípio das dores, ali em Marcos, capítulo 13, versos 7 e 8, haverá terremotos em vários lugares, também haverá fomes, estas coisas são o princípio das dores. Quando ele menciona acerca do princípio das dores, eu preciso preparar o meu povo para olhar para as coisas que estão acontecendo neste mundo e entender tudo isso a partir de um ponto de vista espiritual.
né? Ou continuando, quando ele fala acerca dos falsos profetas realizando sinais e maravilhas, eu preciso levar o meu povo a entender que não é qualquer fala bonita ou qualquer fala, entre aspas, em nome de Jesus, que no fundo, corrobora a mensagem evangélica, a mensagem do evangelho, a mensagem verdadeira do Cristo. O levantar do homem da rebelião, a vinda do homem da iniquidade, conforme é mencionado pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, mais uma vez, ensinar a minha igreja, que o povo que me ouve, que há uma palavra de iniquidade sendo pregada no mundo nos nossos dias. Há uma normalização da iniquidade e do pecado. E assim será até o fim de todas as coisas. Quer dizer, eu peguei alguns sinais aqui que ele coloca e estou colocando esses sinais como motivos para eu ensinar a igreja a lidar com eles. Então aqui a gente tem um baita de um roteiro nos eventos finais, que não são só esses que eu disse, tá? Mas nos eventos finais a gente tem um baita de um roteiro de assuntos para os quais nós precisamos preparar a igreja, obedecendo aquilo que eu falei que era Zacarias, no final fui lá e encontrei Amós 4:12, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, preparando mesmo a igreja para esse tempo de encontro. E quem sabe, né, uma coisa é desenvolvermos algumas intencionalidades, quem sabe demonstrarmos à igreja a intencionalidade destas mensagens, o porquê deste ensino. Gente, este ensino está sendo ministrado a vocês por causa disso. Jesus está voltando e essa peça que você vai receber hoje, ela se encaixa nesse quebra-cabeça no meio de tantas outras, né? Então, colocar tudo isso, ensinar a igreja a pensar de maneira escatológica. Eu me lembro que um teólogo sistemático, J. Rodman Williams, ele fala acerca da escatologia do mundo e da escatologia do ser, né? Então, aquilo que eu falei agora há pouco, a gente pode ser a geração do arrebatamento, tranquilo, como o Arthur disse, como veio o dilúvio, embora ele tenha sido anunciado antes, ele veio em um dia qualquer. A vinda de Cristo, embora tenha sido anunciada antes, ela pode acontecer em um dia qualquer. Embora nós possamos ser a geração do arrebatamento, nós podemos, inclusive, ser a geração que não vai vivenciar o arrebatamento. Mas acontece que a minha escatologia, em algum momento, vai acontecer, né? O meu fim, em algum determinado momento, vai acontecer. Seja junto com todas as coisas, ou seja, eu deixando todas as coisas para trás. Então, há uma escatologia do mundo e há uma escatologia do ser. Para ambas, o processo de preparo é exatamente o mesmo. Para ambas, o processo de preparo é o mesmo. Porque para ambas, o pré-requisito é o mesmo. E o pré-requisito diz muito mais, ele vai muito além do que os episódios escatológicos. O pré-requisito vai de encontro a uma mentalidade eterna. Eu não nasci para que a minha história se resuma aos anos que eu vou passar nesta terra. Eu nasci para algo muito maior, que é a minha eternidade preparada por Jesus. A escatologia, ela vai chegar, seja de uma forma ou de outra, seja junto com tudo, ou seja de uma maneira individual, mas ela vai chegar e o processo de preparo é exatamente o mesmo para ambas as modalidades. Uma coisa que o Sinho sempre fala, e eu vou lançar a última bola para ele aqui antes de você arrematar com a tua lista, Paulinho. O Ursinho fala uma coisa que o pastor dele fala, né? Fala assim, nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Não precisa ser você, um deles. E isso mexe muito comigo sempre, Will, porque ele me faz parar para pensar exatamente nessa perspectiva da porta para dentro. E o que eu quero dizer com isso? Talvez a maioria das pessoas hoje, dos crentes, estão pensando na volta de Jesus olhando apenas para os eventos externos, ou seja, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, vulcões, e as pessoas ficam procurando nesses sinais externos
que são drásticos, que são catastróficos, é verdade, como se estes fossem apenas os sinais, mas eu gosto muito da perspectiva de que nós dessemos mais atenção dos sinais internos. O que eu quero dizer com os sinais internos? O amor de muitos vai se esfriar, a iniquidade vai se tornar o padrão. E ontem à noite, antes de dormir, eu estava conversando com a Priscila, ela estava rodando o Instagram dela e apareceu no Instagram dela a diferença entre pecado, iniquidade e uma terceira palavra que eu não vou lembrar agora, me fugiu a palavra. Transgressão. Mas eu achei interessante. Oi? Transgressão. Isso aí. E aí eu achei interessante, porque ele fala que a diferença entre um e outro é que enquanto o pecado é um erro acidental, né, como o Paulinho fala, né, o pecado é um acidente na vida do crente, né? Quando você chega nesse item, esse nível de transgressão e de iniquidade, o pecado passa a se tornar um hábito. E aí eu acho que aqui é que está um dos grandes alertas para a gente hoje, para essa parola, talvez muito mais importante do que a guerra no Irã, talvez muito mais importante do que o que está acontecendo no Oriente Médio, é a gente parar para analisar o que está acontecendo com o coração do humano. O coração do ser humano ele tem se tornado cada dia mais endurecido, cada dia mais relativizado, né, como o senhor falou. E eu penso que é muito por esse sentido, sabe? O pecado passou a ser algo acostumado. Tem pecado que a gente já tem, nem é tão pecado assim, vai, gente, isso aqui já é comum, todo mundo faz. E aqui acho que é o sinal, talvez um dos sinais mais graves. Porque se lá fora os rumores estão acontecendo, aqui dentro as coisas estão implodindo e a maioria não está percebendo. E aí são para essas pessoas que talvez o dia da volta de Jesus vai vir como um ladrão, sabe? Que a gente vai estar tão entretido com a gente mesmo, tão entretido com as nossas conquistas, com as nossas vitórias, tão entretido com os nossos objetivos, alvos, metas, que a gente vai começar a viver uma vida centrada mais no homem do que centrada em Jesus. E aí eu faço um alerta, né? Algo que o senhor falou a respeito da sã doutrina. Eu passo a bola para você, Will. Acho que um dos principais problemas da sã doutrina hoje, da falta da sã doutrina, é colocar o homem no centro da liturgia, no centro do culto, no centro das músicas, no centro das orações. E aí a gente começa a se relacionar com Deus como alguém que está aqui apenas para satisfazer as nossas necessidades, né? Salomão, ele fala em Provérbios, capítulo 4, ele fala algo interessante, ele fala assim, do que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O amor, ele só se esfria porque eu não guardei o meu coração. Porque o ensino, ele não está atado ao meu pescoço. A doutrina não está atada ao meu pescoço. E aí eu volto a dizer sobre a responsabilidade que nós temos de guardar o nosso coração, de guardar a doutrina. E aí vem um aspecto importante. Eu não condeno quando eu vejo uma música onde o homem é o centro. Eu não condeno quando a pregação é o centro. Eu não condeno absolutamente nada disso. Eu condeno quando a doutrina ela foi infiltrada, e isso é uma consequência de uma doutrina aplicada errada. Questão de algumas semanas atrás, vocês vão se lembrar, uma música que deu muito barulho, né? E aí vieram me perguntar o que eu achava da música. Eu virei e falei assim, gente, eu não sei por que vocês estão escandalizados. A gente se esquece que Paulo, ele citou os cretenses. Ele citou poetas cretenses. O meu problema não é
a música ser o homem no centro. O meu problema é o que eu estou ensinando para o meu povo. O que o meu povo ele está guardando dentro do coração? Porque se essa música, essa pregação, ela existe, é porque existe uma influência. E essa pessoa, ela não guardou o seu coração, ela não se pautou na palavra. E aí eu vou mais longe, porque isso acaba sendo um efeito dominó. E o efeito dominó aqui, ela se dá porque aquilo vem massagear o coração daquele que não está, de novo, atento a essa doutrina e não está guardando o coração. Deus dá uma palavra para Saul, uma palavra maravilhosa. A Bíblia diz que Samuel diz assim, você vai encontrar os profetas, vai descer a unção sobre você, e você não vai ser mais o mesmo homem. Saul tinha tudo para ser um rei maravilhoso. Ele tinha todas as características, mas ele não guardou o seu coração. E aquilo que era para ser bênção se tornou uma maldição. E aí a gente tem uma tendência que essa semana a gente está ouvindo muito aqui na igreja, é o síndrome de Adão. Tudo é a culpa do outro, nunca é minha culpa. Só que esse mandamento, guarda o teu coração, ele é imperativo. Ele está falando, Arthur, guarda o teu coração. Ele não está falando, Deus, guarda o meu coração. Ele não está falando, Paulinho, olha, em nome de Jesus, me ajude a guardar o coração. Ele está falando, guarda, é uma obrigação minha. E aí vem o ponto que aí a gente começa a entrar num ciclo de discussão que, para mim, ela não traz nenhuma riqueza, que é o seguinte, essa música, ela é de Deus ou não é? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu e Paulinho, nós amávamos rock and roll. Eu nunca esqueço daquele dia que estava sentado eu e Paulinho falando quem era o mais pecador. E Flavinha fala assim, nós estamos discutindo quem pecou mais, né? E outro dia, eu estava falando com uma pessoa e a pessoa falava, cara, você gostava de rock? Cara, gostava. Hoje, você iria num show de rock? Cara, a Bíblia diz que tudo me é lícito. A pergunta é, me convém? De novo, Timóteo, eles podem, você não. Então, se eu não estou guardando o meu coração, onde procede as fontes da vida, a questão é, será que eu estou contaminando a doutrina? Será que eu estou contaminando o meu coração? Então, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, com quem que eu tenho sentado à mesa? Judas chega a ponto de dizer assim, cara, queima a tua roupa. João vai falar, fecha a porta na cara. Se alguém vem te falar alguma outra doutrina, olha a seriedade. Então, hoje nós temos que olhar para aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, com quem nós estamos nos assentando à mesa, e sabe, nós temos a ousadia. Não estou falando dessa discussão, fulano é arminianista, calvinista, caminhoneiro, chauvinista, não, cara, não importa isso. A questão é, cara, vamos pegar aquilo que são os princípios elementares da palavra e vamos nisso daqui. Porque, de fato, hoje, se nós entrarmos, e aí você citou o texto que Jesus fala sobre que no fim dos tempos vai ser como o tempo de Noé, cara, nós já estamos vivendo isso. E a iniquidade está aumentando. E vamos lembrar, o que vai acontecer hoje é o que aconteceu em Gênesis capítulo 6. O que aconteceu em Gênesis capítulo 6? A iniquidade foi tão grande que Deus falou, ô louco, meu, eu vou tirar o meu espírito daqui. É o que vai acontecer. Ele vai fazer isso. Ele vai falar, ô louco, bicho. E vai tirar. A igreja vai ser arrebatada, e não vai ficar aqui, o ministério da iniquidade vai avançar. E aí vem o ponto, aonde você está depositando o seu coração. Porque o fulano cantar uma música para mim, que é o homem no centro, isso só está me mostrando uma coisa. A fonte foi contaminada. E eu gosto muito, e aí eu vou falar algo que é uma realidade na minha igreja. Nós temos um grupo doutrinário na nossa igreja que nenhuma música vai para o louvor sem passar por nós. Cara, pode ter uma vírgula errada. Se tiver fora da doutrina, e não é a doutrina verbo da vida, é sã doutrina. Se estiver fora dali, cara, não sobe para cantar. Não sobe.
Outro dia teve um fulano lá que inventou de cantar uma música, deu até dó. Foi uma quente e duas fervendo lá do pastor Janduí, que ele começou a pegar um por um e falou assim, olha, essa letra fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso. Vocês estão cantando isso? Então, veja, olha como é sério isso. Então, do que você deve guardar, guarda o teu coração. E eu amo uma expressão que nós temos lá na igreja. Nós não temos o costume de pescar em aquário dos outros. Nós não fazemos isso. Aliás, se você vier da tua denominação para nós, cara, você é entrevistado, que eu acho que nem o Roberto Justus faz uma entrevista igual a gente faz, sabe? Porque o nosso interesse não é, cara, eu tô vindo da igreja tal. Beleza, o que aconteceu lá? Por quê? Tal. Mas por que eu tô te falando isso? Porque todas as vezes que a gente vê um aspecto nesse sentido, a primeira coisa que a gente começa a enxergar são os frutos. E nesse aspecto ele é muito importante, porque a gente quer garantir que de fato haja uma integridade na doutrina. Se a doutrina tiver falha, tudo se corrompe. E só para terminar, quando eu dou aula de doutrinas básicas, o meu primeiro slide na aula é a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, ela foi formada para ser um grande símbolo na Itália, onde na sua ponta deveria ter um sino. Só que por conta de uma fundação errada, ela inclinou. Veja, o que significa isso? Se você está debaixo de uma doutrina errada, você não vai viver o propósito que Deus tem para você. E isso vai impactar em uma série de coisas, porque se você está com o teu coração contaminado, a Bíblia vai dizer a ponto, olha que coisa interessante, que a amargura é a raiz de todos os males. E ela te priva da graça. Então, veja, o coração é a fonte de tudo. Então, falando da escatologia, eu desafio você que está nos assistindo e nos ouvindo a você ler as cartas de Paulo, ler 1 de João, ler as 2 cartas de Pedro e Judas, essas 4, e Tiago, 5 cartas. E você vai ver com essa ótica os 5 combatendo a falsa doutrina, os falsos mestres. E aí você vai entender quando o apóstolo João diz que vós já tem a unção do santo. E por que você tem essa unção? Que é justamente para discernir o que é certo do errado. Você tem uma ferramenta maravilhosa dentro de você, meu irmão e minha irmã, que é o Espírito Santo. E aí o próprio Cristo, ele disse, e ele vos guiará em toda a verdade. Por que ele faz isso? Para que eu e você não venhamos a nos perder, como muitos se perderam, e agora não vou lembrar o nome, o Paulinho, você me socorre aqui, daquele que Paulo disse assim, e este, amando mais este século, me abandonou. Demas, é ele? Demas, exatamente. Demas, ele amou muito mais o século, ou seja, ele desencanou, porque ele não guardou o coração. O Arthur falou algo, e Will, você terminou de uma forma brilhante para me deixar essa bola rolando. O Arthur falou algo bem bacana quando ele rolou a bola para você, falando, né, de eventos externos, mas também de eventos internos, que anunciam a volta de Jesus. Né? A ideia do amor se esfriando, a ideia da apostasia, a ideia de uma fé relativa. Você sabe que estas marcas, como eu mencionei na minha última fala, estas marcas, dentre outras, quem sabe sejam marcas que nós precisamos atentar, aprender e multiplicar, ensinar, né? Você sabe que, por este ser um assunto muito recorrente, há algum tempo atrás, eu recebi uma pergunta de um grupo, acho que uns 5 ou 6 jovens aqui da igreja, que estavam conversando sobre Bíblia, e um deles mandou uma mensagem para mim falando, pastor, explica para a gente algumas coisas a respeito do fim de todas as coisas. E eu fiz um levantamento para eles que diz respeito a 7 sinais, dentre eles, sinais externos da volta de Cristo, atualíssimos. Sinais externos da volta de Cristo e sinais internos
né, do nosso interior da volta de Cristo. E eu passei esses sinais para eles, eu busquei aqui essa resposta que eu dei para estes jovens, e eu quero compartilhar aqui com vocês. A ideia aqui, né, principal são eventos ou realidades que evidenciam que Jesus está voltando, né? Não zerando os sinais como um todo. Obviamente, ainda faltam sinais a serem cumpridos, mas aqui são sinais cumpridos daquilo que diz respeito à volta de Jesus. Por exemplo, Mateus 24, versos 6 e 7, o texto bíblico diz assim: ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em diversos lugares. Olha só, nós temos tensões globais, de impacto global, acontecendo agora. Por exemplo, eu vi hoje cedo um comentarista de economia falando acerca do impacto no petróleo e, por conta disso, o impacto final no preço de todos os produtos aqui no Brasil por causa da guerra que acomete o Irã neste momento, né? Então, de fato, e essa é uma das guerras. Israel está em guerra desde outubro de 2024, é isso? 2024, isso? Rússia e Ucrânia estão em guerra, Estados Unidos entrando em guerra com todo mundo, agora a Coreia do Norte querendo mostrar a cara, falando, ei, me chamem para uma delas, pelo menos, né? Xing Ling está doido para participar de qualquer bombardeio. Quer dizer, nós temos guerras, nós temos rumores, ou seja, notícias prévias de possíveis guerras no futuro, e a palavra estabelece isso como um dos sinais. Quer ver mais? Mateus 24, 7, a palavra fala, haverá fomes, terremotos em vários lugares. A quantidade de catástrofes naturais acontecendo, puxa vida, há 2 semanas atrás começou um pesadelo, 2, 3 semanas atrás começou um pesadelo nos nossos irmãos em Minas Gerais, né? Fala-se de chuva no decorrer da semana na qual nós estamos gravando, né? Hoje, que nós estamos gravando, é dia 9 de março, e Minas Gerais entra em alerta novamente. Ano passado, foi o Rio Grande do Sul. Em outros anos, Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, ou regiões da Santa Catarina, né? Por outro lado, isso aqui falando de Brasil, né? Isso falando de Brasil. Agora, se nós olharmos para outros países, terremotos, maremotos, tsunamis, furacões e tudo mais, esse intensificar destas condições catastróficas globais, né, diz respeito a um sinal importante a ser verificado. Quer ver mais um? A própria pandemia de Covid-19, finalzinho do ano de 2019, ano de 2020, 21, 22, a palavra fala em Lucas 21, versículo 11, haverá também epidemias e grandes sinais nos céus. Ou, por exemplo, Apocalipse 6, 8, e olhei e vi um cavalo pálido, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder sobre 4ª parte da terra para matar com espada, com mortandade e com as feras da terra. Né? São palavras que testificam a realidade de que epidemias, doenças e catástrofes sanitárias fazem parte dos sinais da volta de Cristo Jesus. Quer ver mais uma realidade? 1 Timóteo 3, de 1 a 5, a palavra diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negado a eficácia dela. Destes, afasta-te. E ainda Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos para o interno agora. A questão da decadência de valores e princípios, a decadência moral, o crescimento da maldade, o esfriamento do amor,
o esfriamento da piedade, como sinais evidentes da volta de Cristo Jesus. Hoje a gente vive um mundo polarizado, gente. A gente vive um mundo polarizado por princípios humanistas, por princípios seculares, né, por visões ideológicas distintas, mas importa que o amor de muitos se esfriou. E muitos falam de tolerância, muitos falam de amor, e no final das contas, a prática não condiz com o discurso. É disso que a palavra está falando. É deste tempo que a palavra está falando. Quer ver um pouco mais? Daniel, capítulo 12, versículo 4, a palavra diz: Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Sabe, princípios de globalização e ampliação do conhecimento científico. A palavra está falando acerca disso como sinal, né, como um sinal evidente da volta de Cristo Jesus. Se, por um lado, a gente celebra com alegria avanços da ciência, por outro lado, a gente precisa entender que estes avanços, eles dizem respeito à proximidade do fim de todas as coisas. Mais uma, Mateus 24, versículo 9, a palavra diz: Então vos hão de entregar para ser atormentados e mortos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição religiosa. A perseguição dos cristãos, a perseguição dos discípulos e das discípulas de Cristo Jesus, e isso a gente tem visto, não é de agora. Sabe, fez 10 anos uma execução em massa no Irã de, se não me engano, 24 cristãos, sabe, uma imagem que rodou o mundo, sendo executados à beira de uma praia, né, de uma forma absurda, sabe? Não muito tempo depois, nós tivemos um pastor que foi sentenciado à morte, né, e a igreja no mundo se colocou em oração em favor desse sujeito, também, se não me engano, no Irã. Enfim, países que perseguem, e tantos outros, né? Países que perseguem cristãos, que derrubam igrejas, que colocam fogo em igrejas. Nós temos visto isso acontecer na Nigéria e em alguns outros países africanos. O ranking de igreja, de países cuja igreja cristã é perseguida, todo ano ele muda de país que está em primeiro lugar neste ranking, justamente porque a perseguição ela tem escalado em muitos e muitos lugares. E por último, um sétimo sinal que eu gostaria de deixar aqui, Lucas capítulo 21, versos 25 e 26, a palavra diz: E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, à expectativa de coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Os sinais dos céus, os próprios sinais visíveis nos céus, fenômenos incomuns de ordem astronômica acontecendo nos céus, e isso também vem acontecendo há algum tempo e que marcam a vinda de Cristo Jesus. Se vocês contaram, eu trouxe 7 sinais da atualidade, 7 sinais presentes, que estão acontecendo agora, e que estão perfeitamente listados na palavra, dizendo: quando estas coisas acontecerem, fique esperto, porque tem algo grande vindo por aí. Eu julgo que, né, para fechar, Arthur, internamente, alguns desses sinais são internos, e externamente, existem gritos do céu, dizendo: preparem-se para se encontrar com o seu Deus. É verdade, Jesus está prestes a voltar. O tempo no qual o Pai liberará o Filho para voltar, ele está por aí, né? Agora, independente do dia e da hora, importa que estejamos preparados e conscientes desta verdade. Amém. E com isso a gente chega ao final de mais uma parola, a parola de número 249, mais uma dentro do tema Parolas Aleatórias. Meninos, nós ficamos aqui 1h15, mais ou menos, falando dos últimos dias e não entramos em doutrina. Olha aí que bacana, tanto faz, né? Se você é pré-mid, pós, milenista, corintiano, palmeirense, isso aí não tem problema agora. Então a gente conseguiu fazer um episódio sobre o assunto sem causar problema. Olha aí que bacana. Então, ó, se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha aqui, já compartilha,
porque é a forma que o YouTube entende que esse material é relevante e acaba mostrando para mais pessoas. Deixa o YouTube trabalhar para a gente. A tua parte é só curtir e compartilhar. Assina aqui o nosso canal, passa lá no nosso Instagram e no nosso site, o www.osparoleiros.com.br, para você ficar por dentro de todos os assuntos, cursos e livros que a gente já preparou para você com muito carinho. Semana que vem estaremos de volta com a 250ª, se Deus quiser. E é isso aí, meninos. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.